Olá, gente, tudo bem? Estamos aí no nosso dia 40 da campanha de 40 dias de jejum e oração. Chegamos no dia final, no último dia. E eu espero que você tenha aprendido muito nessa campanha, porque eu também aprendi. Muita coisa que eu precisava melhorar, precisava perceber, que às vezes eu nem imaginava. E aí Deus, né, agora que meus ouvidos estavam mais sensíveis, né, eu pude aprender mais do Senhor. Eu creio também que você tem testemunhos para contar dessa campanha. E o legal do jejum é que você pode vencer um alimento. Então, se foi possível vencer um alimento, você também pode vencer a sua carne. É óbvio que não é uma campanha de 40 dias, ela não é um botão mágico que agora você não vai mais ter nenhum pecado, nenhuma recaída, que agora você é o bambambam da história. Claro que não. Isso é uma campanha para te apoiar, para te encorajar. E a gente deve fazer isso sempre. Sempre devemos estar buscando o Senhor em oração, no nosso tempo a sós com Deus, fazer jejuns, essa prática tem que virar uma prática, um hábito. E aí a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai amadurecendo. Então, a campanha de jejum em busca de santificação foi essa, mas o nosso processo de santificação continua até o nosso encontro pessoal com Cristo ou até a volta de Cristo. Então, continue firme na sua caminhada com o Senhor. Hoje, dia 40, o tema é Lições do Servo Sofredor. Nós estávamos falando dos devocionais da Márcia Rezende, mas hoje o Senhor me direcionou diferente. Eu ia colocar o devocional dela aqui, mas o Senhor pediu para que eu trabalhasse com esse tema com vocês, Lições do Servo Sofredor, que está em Isaías 53. Eu vou estar lendo aqui Isaías 53, você tem que ler todo em casa, tá? Mas eu vou ler aqui a partir do versículo 4. Diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Forte, não é, gente? Isaías aqui 53 está falando de Jesus Cristo, não apenas na sua crucificação, mas sim em abrir mão da sua glória, abrir mão do seu trono ali no céu, para que ele pudesse ser humilhado aqui na terra. Então essa humilhação ela acontece desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. Então é uma humilhação que ele precisou passar. Então o Senhor Deus agradou moê-lo. É forte pensar assim, mas Deus é amor. E o amor de Deus foi manifesto pela humilhação do seu Filho, o único Filho perfeito, Jesus Cristo. Então Jesus ele teve um compromisso com a missão do Pai. Essa é a palavra que nós queremos aprender como uma das lições do servo sofredor, o compromisso de obedecer, porque ele não abriu a boca. Ele estava ali diante dos seus tosqueadores, diante dos seus torturadores, diante dos transgressores, mas não abriu a boca. Eu li uma frase hoje que dizia: o único que podia me julgar me amou. Então Jesus Cristo é esse, é o único que pode nos julgar, e isso já é pesado. Tem gente que fala assim: só Deus pode me julgar. E fala isso rindo, fala isso com deboche, isso deveria causar temor,
porque Deus é o justo juiz, né? Então, ele tem uma justiça justa. Então, de acordo com a nossa vida, ninguém merece estar vivo. Ninguém é justo 100%. Então, a justiça de Deus, sem a misericórdia dele, nós não estaremos aqui. Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, Jesus Cristo, que nos podia nos julgar, ele nos amou, preferiu nos ensinar o caminho da santificação e nos justificou pela fé. Esse é Jesus Cristo, um compromisso com a obediência, compromisso com a missão do Pai. Tá bom, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? A palavra compromisso. O servo sofredor nos ensina a ter um compromisso. Ah, pastor, não sei ser compromissado com nada. Sabe sim. Sabe ser compromissado com alguma coisa. Sabe aquele pecado que você sempre cai? Então, porque você é compromissado com ele. Sabe aquele pensamento ruim que sempre vem? Porque você tem um compromisso com ele. Sabe aquela pessoa que sempre vem e você já fica bem, você quer abraçar, sorrir, porque você tem um compromisso com aquela pessoa. Sabe por que às vezes vem sempre aquela vontade de fazer algo que você tem compromisso com aquilo? Ah, eu sempre preciso comer um chocolate, porque você tem um compromisso com o chocolate. Nós sabemos ser compromissados. Nós sabemos ser disciplinados. Só que a gente é sem vergonha. A gente é compromissado e disciplinado com coisas que não nos levam para o caminho do Senhor. E depois a gente dá desculpa. Mas eu não sei ser compromissado. Mas eu não sei ser disciplinado. Se você tem o corpo que você tem hoje, é porque você teve sim uma disciplina. Eu, por exemplo, não tenho um corpo bom e estraguei minha saúde várias vezes. Por quê? Porque eu tenho um compromisso, eu tenho a disciplina de não ser disciplinado com a comida fit, com a comida saudável. Eu tive compromisso com o que eu me alimentava. Então nós sabemos ter compromisso com algumas coisas, mas agora com o Espírito Santo dentro de nós, ele nos ensina a ter um compromisso com Jesus Cristo. E às vezes a gente quer obedecer a Deus porque a gente quer um compromisso com a gente mesmo. A gente quer uma bênção em troca, a gente quer algo em troca, ou seja, o compromisso ainda não é com Deus. Eu quero ser santo para fazer uma média com Deus para ele poder me dar aquilo. O compromisso então não é com o Senhor, o compromisso é com você mesmo. Então o Espírito Santo nos ajuda a ter um compromisso com o Pai, compromisso com o Deus Pai, que tem uma missão também para nós, que foi dada através de seu Filho Jesus, que é continuar a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Nós não somos semideuses e nós também não temos o poder de salvar, mas o nosso trabalho como discípulos de Jesus é anunciar a salvação, anunciar que essa salvação é possível, anunciar o caminho da cruz, amando as pessoas assim como ele amou de forma humilde e mansa. Esse é o nosso trabalho. É aí que tem que ter o meu compromisso com Jesus. Quando eu tenho um compromisso com Jesus, eu aprendo melhor como que eu tenho que viver a minha vida. Então, nessa sexta-feira, lembrando da crucificação de Jesus, ele estava ali sofrendo, mas compromissado. E a gente vê isso como? Quando ele prega o evangelho para um dos ladrões da cruz, quando ele perdoa os seus torturadores, quando ele delega funções para Maria e para João. Jesus estava ali na cruz, sofrendo, saindo sangue, com aquela coroa de espinhos, mas ele continuava comprometido com a missão do Pai. Então, às vezes, você vai estar passando por um monte de problema. Às vezes, você vai querer um milagre e esse milagre não vai aparecer de forma instantânea. Às vezes, você vai estar sentindo dores no corpo, dor de cabeça. Às vezes, você vai estar triste por alguma coisa. Mas sabe o que a gente aprende com o servo sofredor? O meu compromisso com Deus independe dos meus sentimentos e das circunstâncias que eu possa viver nessa terra. Parece forte isso, né? Jesus não está querendo que a gente fique sem emoção, que a gente seja uma pessoa seca. Sim, a gente vai chorar, a gente vai sofrer, mas a gente vai continuar comprometido. Porque muitas vezes o nosso sofrimento nos leva ao pecado. Muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa tristeza, nos leva à murmuração, à reclamação, a uma recaída, a algum vício, a uma imoralidade sexual, a pensamentos de terminar com a própria vida, ou de acabar com tudo, ou de destruir tudo. Então o Senhor Jesus está nos ensinando que, beleza, vai ter tristeza, servo sofredor, você vai sofrer também, mas tenha aí em primeiro lugar o seu compromisso. E aqui está dizendo que esse servo sofredor que é Jesus, está dizendo que ele vai se alegrar do seu penoso trabalho. Vai vir a recompensa, vai chegar a recompensa. Então a nossa recompensa é o próprio Senhor. Ele é o nosso escape, ele é o nosso refúgio. E haverá um tempo em que a gente não vai ter mais dor, nem lágrima, nem sofrimento. Vai chegar a recompensa, vai valer a pena, já está valendo a pena. Se o seu sofrimento está fazendo uma pessoa conhecer Jesus, já está valendo a pena. Se o seu sofrimento está fazendo você ser mais parecido com Jesus, já está valendo a pena. Então, nessa Páscoa, nessa Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira da Crucificação, entregue-se ao Senhor em um
compromisso com a sua cruz. Jesus teve um compromisso com a cruz dele. O servo sofredor estava ali comprometido com essa missão. Então agora precisamos estar comprometidos com a nossa cruz. Essa guerra entre a carne e o espírito é a cruz que a gente carrega. Então vamos fazer o espírito vencer. Vamos ter um compromisso com o Espírito Santo. Amém, gente? Fica aí de lição do servo sofredor. Esse compromisso, esse comprometimento com o Pai, com a missão do Pai, independente das circunstâncias. E outra lição, né, que a gente aprende aqui é a recompensa. Vai chegar a recompensa, mas enquanto a recompensa não chega, a gente continua obedecendo, continua olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe. Ah, e outra coisa, continue vivendo em santidade. Por mais que a igreja às vezes não tenha uma programação oficial de jejum, faça você um jejum pessoal, faça você um tempo a sós com Deus. Nós queremos ser uma igreja intercessora, uma igreja que ora, uma igreja que busca ao Senhor. Mas quando não há uma programação especial ou oficial da igreja, então você mesmo pode fazer isso de forma pessoal. Queremos te encorajar a ser uma pessoa parecida com Jesus. E isso começa com o nosso tempo a sós com Deus. E depois, quando tivermos com as pessoas no trabalho, na rua, no mercado, a gente vai manifestar aquilo que a gente colocou aqui dentro do nosso interior, que é a palavra de Deus, é a essência do Evangelho, o exemplo de Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.